Olá, bom dia a todos. Hoje a nossa aula é de ciência e o assunto é laqueadura e vasectomia. Alguns métodos anticoncepcionais são cirúrgicos, como a laqueadura feita em mulheres e a vasectomia feita em homens. Aí nós temos a imagem da laqueadura. As tubas uterinas são cortadas e as extremidades fechadas. Dessa maneira, os espermatozoides não alcançarão o ovócito e, consequentemente, não ocorrerá a fecundação. E aí, do outro lado, nós temos a vasectomia. Os ductos deferentes são cortados e as extremidades são fechadas, interrompendo o caminho percorrido pelos espermatozoides. Na vasectomia, não há interferência na ereção do pênis, nem na produção dos hormônios masculinos. Portanto, o procedimento não afeta as características masculinas ou na vida sexual do homem. Logo após a cirurgia, o homem continua a ejacular sêmen com espermatozoide por cerca de 60 dias. Nesse período, é importante que o casal adote outros métodos anticoncepcionais. Após esse período, o homem passa a ejacular apenas o líquido produzido pela próstata, pelas glândulas puboretrais e pela glândula seminal. Tecnologia e reprodução humana. Da mesma forma que a tecnologia pode auxiliar a prevenir a gravidez, por meio dos métodos contraceptivos, ela também pode auxiliar algumas pessoas a desenvolver a gravidez. Uma das inovações na reprodução humana foi a técnica conhecida como fertilização in vitro. A fertilização in vitro, citada no texto do livro de vocês, e a inseminação artificial são exemplos de técnica de reprodução humana. Na inseminação artificial, os espermatozoides são depositados artificialmente no colo do útero ou diretamente no interior desse órgão, facilitando o encontro entre os gametas e aumentando as chances de fertilização. Assim, a fertilização ocorre no interior do corpo da mulher. Essa técnica é indicada quando existe algum problema que possibilite a relação sexual entre o casal. Aí você vê aí na imagem como é introduzido, como é feita essa fertilização. Primeiro passo, após ser retirado do organismo masculino, o sêmen passa por um tratamento em que são selecionados os espermatozoides mais aptos para a fecundação. O organismo feminino também pode ser tratado com hormônios específicos para estimular os ovários a liberar ovócitos, aumentando a probabilidade de encontro dos gametas. Segundo, os espermatozoides selecionados são então depositados no sistema genital feminino, dessa forma que está sendo mostrada aqui na imagem. Na fertilização in vitro, o encontro dos gametas ocorre fora do organismo feminino e o embrião formado é inserido diretamente no útero.
Essa técnica pode ser utilizada quando há infertilidade masculina ou não há quantidade suficiente de espermatozoide viáveis, dificultando a fertilidade natural. E ela é feita da seguinte forma: o médico receita à mulher hormônios que induzem a formação simultânea de vários ovócitos secundários, em vez de apenas um gameta. Esses ovócitos são coletados do corpo da mulher com um instrumento chamado micropipeta. Os ovócitos coletados são depositados em uma placa com meio de cultura adequada. Com o espermatozoide previamente coletados e preparados para o procedimento, segundo, a fecundação ocorre normalmente, resultando na formação do zigoto. Terceiro, o zigoto inicia a fase de divisão celular. Quarto, e em seguida o embrião é transferido para o interior do útero, com o auxílio da micropipeta, iniciando o processo de implantação. A taxa de sucesso de transferência de embriões geralmente é baixa, por isso é indicado que seja transferido mais de um embrião ao útero em cada procedimento, visando aumentar as chances de desenvolver uma gravidez. A baixa produção de espermatozoide ou a grande quantidade de espermatozoides normalmente resultam em baixa quantidade de espermatozoides viáveis no sêmen. Assim, nesses casos, é possível selecionar um espermatozoide viável e o injetar diretamente no interior do ovócito com o auxílio de uma micropipeta, como está sendo mostrado aí na imagem. Métodos anticonceptivos são métodos que evitam a ocorrência de gravidez. Entre eles estão pílulas anticoncepcional, DIU, dispositivo intrauterino, preservativo, diafragma, laqueadura e vasectomia e tabelinha. Nós estudamos cada um deles. É só para vocês lembrar quais são os métodos utilizados. Métodos definitivos. Nós temos a laqueadura tubária e a vasectomia. A esterilização, laqueadura tubária e vasectomia, um método contraceptivo cirúrgico e definitivo, realizado na mulher através da ligadura ou corte das trompas, impedindo o encontro dos gametas masculino e feminino, e no homem pela ligadura ou corte dos canais deferentes, vasectomia, o que impede a presença dos espermatozoides no líquido ejaculador. Métodos contraceptivos. A contracepção. O que é? A contracepção é um conjunto de métodos que se destinam a controlar e a evitar a procriação. A utilização desses métodos é de elevada responsabilidade para os casais, tendo que ser a decisão tomada com base em conceitos como a consciência, o respeito mútuo e o direito à vida. A utilização de um método adequado é muito importante, de modo a que as consequências negativas das suas utilizações sejam as minimizadas. A contracepção é um problema com questões de aspectos
éticos, religiosos e moral. E aqui ficamos com a nossa atividade no livro, nas páginas 246 a 253 e no caderno.